Boa noite a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para agradecer Ele por tudo aquilo que Ele tem providenciado para as nossas vidas a cada dia, né? Mas principalmente por Ele ter nos salvo. Essa é a maior razão de nós louvarmos, adorarmos e estarmos aqui na presença desse Deus maravilhoso. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Também, meu Deus, para mostrar nossa gratidão por todas as Tuas obras sobre as nossas vidas, pelos Teus cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, Pai, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor cada uma destas vidas que está orando conosco agora, cada lar, Pai, cada família, para que o Senhor esteja desde já derramando as Tuas bênçãos, Pai, abrindo os corações para a Tua palavra, preparando o local, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo esteja lá manifestando agora. Seja o Senhor aguardar também cada familiar, cada pessoa querida que estiver em deslocamento, trabalhando, em qualquer situação onde essa pessoa estiver, que ela esteja sendo cuidada e guardada por Ti, no nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado por mais esta oportunidade de nós podermos estar aqui cultuando o Senhor, entrando na Tua presença, aprendendo do Senhor. Oh, meu Deus, seja o Senhor a tratar de cada um dos Teus filhos neste momento, de cada vida que nesse momento dedique esse tempo para estar na Tua presença, Pai, para reverenciar o Senhor, para Te adorar, para se prostrar diante da Tua santa e poderosa presença, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço aqui na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos os irmãos que estão aí presentes, já participando conosco, os irmãos que estão aqui participando pelo Google Meet, os irmãos que estão participando aí pelo Instagram, as pessoas que vão participar depois também, através do Google Meet, Instagram, podcast, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que a presença de Deus já se faça em suas vidas neste momento e que vocês possam nesse momento ouvir a palavra de Deus, possam ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. E vamos louvar a Deus nessa manhã, vamos ministrar o louvor a esse Deus maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador.
Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é um dos cultos de sessão, né? Vamos ter esse domingo, próximo domingo também, às 18 horas, né? E depois tornamos então ao nosso horário da manhã, às 8h30. Eu quero convidar a todos agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 18. Vamos no versículo de número 33. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o versículo 33, né, diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que fosse eu entregue aos judeus, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Glória a Deus, né? Então vamos ficar até aqui, a mensagem da palavra de Deus para nós nesse dia, né? E ver o que o Senhor, Ele quer nos falar através dessa palavra, né? Então, a primeira coisa, a gente vê aquela situação em que Pilatos estava, né? Conversando com o Senhor Jesus estava ali injustamente sendo acusado, e ele faz a pergunta, né? Ele torna a entrar ali no petróleo, chama Jesus e pergunta se ele é o rei dos judeus. E o que Jesus responde, né? Se aquela pergunta estavam vindo dele ou se as pessoas estavam ali falando, né? Estavam acusando ele, né? E o Pilatos, ele diz que ele não é judeu, né? Que aquilo ali estava vindo do próprio judeu, do próprio povo dele, aquelas acusações, né? Os sacerdotes que entregaram ao Senhor Jesus. Então a gente vê que muitas vezes, né, a rebeldia, né, muitas vezes a apostasia, muitas vezes as coisas erradas vêm de dentro da própria igreja. Então pessoas que estão ali e que estão tomando posições erradas, pessoas que estão apoiando coisas que Deus
não aprova dentro da própria igreja. Nós podemos ver isso claramente acontecendo aí hoje do mundo de uma forma, né, muito vistosa, né, acelerada. Todo mundo está vendo ao mesmo tempo os acontecimentos e as pessoas tomando posições que contrariam completamente o desejo de Deus, a vontade de Deus, né? Então, aquela pergunta se ele era o rei dos judeus, na verdade, o Pilatos estava falando sobre uma acusação que era feita pelos próprios judeus. É como se as próprias pessoas dentro da casa de Deus começassem a contrariar a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, né? Começassem a desfazer da palavra de Deus. Será que isso está acontecendo? Será que as pessoas estão fazendo isso? Nós sabemos que sim. Inclusive reescrevendo, né? Fazendo aí novas imitações da Bíblia com adulterações. Bíblias adulteradas, a palavra de Deus adulterada, coisas adulteradas. E isso está vindo de pessoas que estavam no nosso meio, mas que não eram salvas. Pessoas que estavam aqui no nosso meio, mas que nunca tiveram um encontro verdadeiro para com o Senhor Jesus. Uma vez que a pessoa ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ela, depois que ela ganha tudo isso, depois que ela vê aquilo que é o mais importante, ela não vai voltar atrás, ela não vai querer ir pelo caminho da destruição, ela sabe o que tem do outro lado. Então, com pessoas que vieram por outros interesses, se deixaram dominar por alguma emoção, né? O como é importante realmente a conversão, ela ser verdadeira, ela ser pura, realmente a pessoa ser convencida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que não pode ser uma coisa forçada, por isso que não pode ser uma coisa imposta, não pode ser uma coisa feita para agradar a outra pessoa, mas tem que partir da própria pessoa, ela ter o Espírito Santo convencendo ela do juízo, da justiça e do pecado. Então, começa aí nessa conversa, a gente pode, né, aí ver muitas coisas importantes, né? Jesus falando que aquilo que Pilatos falava para ele não estava vindo dele mesmo, mas estava vindo de uma acusação que aqueles que deveriam ter acolhido ele, aqueles que deveriam ter recebido ele como Messias, como Filho de Deus, estavam fazendo para ele, né? Olha que coisa triste, né? Você ali sendo negado, né? Sendo traído pelos seus próprios, né? As pessoas estão ali dando as costas para o Senhor Jesus. Então isso era muito triste, né? E Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? Mas a tristeza de Deus, né? Ela vem pelo homem, né? Porque ele criou o homem com todo amor, com todo carinho, né? E para ser ali a primícia de todas as coisas, e de repente está ali o homem se voltando contra ele de novo, né? De novo, porque já tinha se voltado contra ele lá no Éden. De novo estava ali se voltando contra o Deus vivo, contra o próprio ali Senhor Jesus. No versículo 36 diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus está mostrando que existe uma coisa muito importante que nós que cremos, né? Nós que somos salvos, nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, precisamos entender. O reino de Deus não consiste nas coisas deste mundo. O reino de Deus não consiste em subir o degrau da exaltação, né? Porque eu vou vencer, eu vou derrotar todo mundo, né? A história da igreja é uma história de perseguições, é uma história de lutas, é uma história de sofrimentos, é uma história de renúncias, né? Então, precisamos ver realmente o que é o reino de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Ele mesmo diz que o reino dele não é você ficar barganhando com Deus para ganhar as coisas desse mundo. Não é você ficar barganhando com Deus para ter os seus pedidos atendidos, né? Como aquele seriado, né, antigo que
tinha a Gine, né, que ficava na garrafa, né, o Gine é um gênio, né, quem é mais novo aí, que não está entendendo o negócio, dá uma pesquisada que você vai achar fácil aí na internet, bota no Google lá, Gine é um gênio, que você vai ver, rapidinho vai aparecer, você vai entender o que nós estamos falando aqui. E aparecia aquela moça lá, né, e dizia tudo que ele pedia lá, ela fazia, ela realizava. Então tem muita gente que acha que Deus está dentro de uma garrafinha, né? E que quando ele faz alguma coisa, ele dá a volta em um lugar, ele paga alguma coisa, né? Ele cumpre com algum tipo de campanha, algum tipo de promessa, Deus ele tem que responder, tem que fazer aquilo, ele tem obrigação, né? Ele é obrigado a fazer, ele colocar Deus contra a parede, né? Eu vou exigir de Deus. E não é nada disso, né? Deus é soberano, onipotente, onipresente, nada se compara a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. E o Senhor Jesus, ele explica para nós, o meu reino, ele não é deste mundo. Nós precisamos entender, o reino que está instalado dentro de nós não é deste mundo. Nós precisamos entender que este mundo vai ser destruído. Nós temos os sinais. Tem muita gente falando que já vai ser agora, né? Porque Israel está cercado. Não, não é. Tem coisas que precisam se cumprir. Ainda precisa aparecer o homem da iniquidade, né? O homem que vai fazer todo mundo achar que ele é maravilhoso, né? Que vai falar de paz, que vai fazer acordo com Israel, né? E depois vai meter a faca pelas costas. Mas não é. É o princípio das dores, né? Então ali a gente não sabe qual vai ser o desfecho que vai ter naquela situação lá, mas vai ter um desfecho, né? Vai ter um desfecho, a hipocrisia vai reinar de novo, né? Porque a maioria ali só tem um desejo, o fim do Estado de Israel, e nós sabemos que por trás disso existe um peso espiritual, até nas próprias pessoas que defendem aquelas atrocidades que foram cometidas contra pessoas inocentes. Mas isso aí é outro assunto, né? Isso aí vamos deixar na mão de Deus, não cabe a nós como igreja. Cabe orar, né? Cabe nós desejarmos a paz para todos e que o sofrimento humano ele cesse. Isso sim nós devemos fazer por todos, né? Devemos estar sempre orando. Mas isso aí é para a gente ver a conjuntura histórica do negócio, né? Existe uma conjuntura histórica por trás disso aí que se você pesquisar você vai entender. E com certeza, né? Só porque eu toquei no assunto para a gente entender um pouquinho, o povo de Israel vai ter que acertar contas com Deus, mas somente com Deus. Ai daquele que tocar neles, né? A conta dele é diretamente com Deus no momento certo, né? E outra coisa, apesar de ser uma batalha avassaladora, em que Israel vai sofrer muitas consequências desta batalha, no final será vitorioso, porque o próprio Senhor Jesus irá intervir por isso. Pronto, é isso que nós precisamos saber como igreja. Então não existe essa possibilidade de que muitas pessoas querem de exterminar ali aquele povo, né? Porque eles ali têm uma promessa, e uma promessa de Deus é uma coisa muito forte, muito firme. Bom, voltando aqui, o Senhor Jesus ele explica que o reino dele não é desse mundo. Então, vamos ter isso nos nossos corações, porque nós temos aflições, nós temos tristeza aí, e somente Deus para consolar os nossos corações, somente Deus para nos dar forças para continuar diante dessas situações que acontecem na vida da gente, na vida de cada um de nós. E somente Deus ele pode realmente ter poder para transformar isso aí. Então vamos ficar firmes e crer nesse poder de Deus para transformar estas situações. No versículo 37, Pilatos diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso é comprometedor. Isso que Jesus falou, uma coisa que até tem que dar uma preocupação naqueles que não ouvem a voz dele. E se a pessoa é inteligente, né? Eu vejo pessoas falando de fé inteligente. Fé inteligente é aquela que busca Deus incondicionalmente, independente do que ele vai fazer ou não fazer. Essa é a fé inteligente. Então, se a pessoa ela exerce essa fé inteligente realmente, ela vai pensar assim: se somente aqueles que ouvem a voz dele
que são da verdade, de quem eu sou? Né? De quem eu sou? Então, faz as comparações. Faz as comparações. Pode uma pessoa dizer que está servindo a Deus e, ao mesmo tempo, executar a sangue frio crianças, mulheres, idosos, nos seus lares, nos seus lugares mais sagrados? Faz uma comparação, né? Que Deus é esse? Comemorar, né, essas fatos, tem gente que não fez, mas comemorou, festejou, foi para a rua comemorar. Então a gente precisa saber qual é o verdadeiro Deus. É aquele que fala para perdoar, é aquele que fala para amar, é aquele que ensina que nós devemos ser novas criaturas, ou aquele que faz com que as pessoas manifestem aquilo que elas têm de mais ruim dentro de si. Então, só existe um Deus. Por isso que Jesus diz, aqueles que são da verdade, eles ouvem a minha voz. Por quê? Quando nós ouvimos a voz de Deus, a primeira vez que nós ouvimos, a primeira coisa que a gente sente é a nossa culpa, é o nosso pecado e a nossa necessidade de perdão e a capacidade que somente Ele tem para nos perdoar. É isso que acontece, é essa a diferença, né? Daquele que ouve ao Senhor Jesus. Essa é a diferença do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. A pessoa tem a consciência da sua culpa, mas depois que ela recebe o perdão, ela também tem a consciência do seu perdão, ela tem a consciência que ela é justificada. Então tem uma coisa também importante aí para você que já está na caminhada da fé. Se você é essa pessoa que já está na caminhada da fé e vive se culpando pelos seus erros do passado, vive se culpando a todo tempo pelos seus pensamentos ou por qualquer coisa, é preciso que você entenda que uma vez que Jesus te perdoou, está perdoado. Está perdoado. Eu vi essa semana alguém falando aí uma coisa muito interessante a respeito dos sentimentos, né? Que o passado, né? Ele é o causador da depressão. Quando a pessoa vive muito no passado, ela começa a estar num estado depressivo, né? O presente, o excesso de presente, ele causa o estresse e a ansiedade também, o excesso de futuro, aquela pessoa que só vive lá no futuro. Eu achei muito interessante isso, né? Então vamos deixar de lado o passado excessivo, o presente excessivo, o futuro excessivo e buscar o Senhor Jesus. Se você ainda não sente esse perdão, se você ainda não sente ainda essa graça de Deus derramada sobre a sua vida, comece a buscar o Senhor Jesus, comece a buscar a Deus na sua vida, continue na sua fé, não saia da sua fé não, continue nela, continue firme, continue buscando, porque uma hora você vai ter esse encontro com Deus, uma hora o Espírito Santo ele vai te levar a entender, sim, a sua culpa, a sua necessidade de perdão, mas que também, que uma vez que você foi perdoado, né, acabou, não tem mais nenhum problema, está tudo resolvido no nome do Senhor Jesus, né? Pai do Senhor Jesus, aí irmão que está cumprimentando a gente lá no Instagram, Deus abençoe, tá bom? Então, uma vez que isso está resolvido, acabou toda a situação de culpa do passado. Comece a viver isso aí. Se você tem se sentido deprimido por causa do seu passado, né? Oprimido aí, se isso tem causado aí tristeza no seu coração, está na hora de você superar isso aí, está na hora de você deixar isso aí, deixa Deus trabalhar aí na sua vida, tá? Isso serve também para você que está estressado aí, né? Vamos dar uma paradinha aí, né? Vamos dar uma descansada de vez em quando, é bom, né? Porque nós não somos máquinas, né? E você que está ansioso, o amanhã não pertence a nós, o amanhã ele pertence a Deus. Vamos continuar então, vamos ver o que mais Deus vai falando nessa palavra aqui em nome do Senhor Jesus. E aí vem uma pergunta interessante, né? Mais uma, né? Perguntou-lhe Pilatos, o que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus, ele disse, eu não acho nele crime algum. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele pergunta que é verdade, parece que ele já está tocado do que é verdade, porque ele já falou, não tem crime algum nesse homem, né? Então, uma pessoa aqui completamente inocente, né? Ele era um homem preparado, estudado, estava acostumado a julgar, estava acostumado a interrogar as pessoas,
e via no comportamento do Senhor Jesus um comportamento da pessoa completamente inocente. Estava sendo ali, no caso, realmente injustiçado, né? Mas o questionamento dele deve ser o questionamento de você que ainda está na dúvida. Você que ainda não conhece a Deus, mas que quer conhecer. E você deve estar perguntando o que é a verdade, né? Eu vou te dar uma passagem da Bíblia muito interessante desse livro mesmo, que está em João 14, no versículo de número 6. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, porque Ele é Deus, então Ele diz vem, né? Ele diz vai ao Pai, senão por mim. Então, isso é a grande verdade. Jesus foi o Deus que se fez homem, veio à Terra para trazer a salvação até nós pessoalmente, e não só trazê-la de uma forma falada, né, ensinada através dos milagres que Ele realizou, de todas as maravilhas que Ele fez aqui quando Ele passou pela terra na forma de homem, mas para dar o seu próprio sangue, a sua própria vida para o pagamento dos nossos pecados. Você perguntou o que é a verdade? Está aí a verdade. É isso aí, é simples assim. Agora, se eu dissesse para você que você tinha que fazer um sacrifício, matar não sei quantos bois, fazer aquilo outro, talvez você acreditasse melhor que isso fosse verdade. Mas não é essa a verdade. Porque o verdadeiro sacrifício que Ele já fez foi o Senhor Jesus. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa crer. A sua parte hoje é somente crer que o Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz, ao derramar o seu sangue, Ele te justificou. Ele justificou a todos aqueles que creem. E não só justificou, Ele regenerou. E não só regenerou, Ele também salvou. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus já fez por nós. Já fez por você, já fez por mim, por todos nós. A obra já está feita, né? Essa é a verdade, né? E ela é tão simples, é tão maravilhosa, né? Mas é tão difícil de compreender para o homem natural, para a pessoa que está na sua mente natural. Somente a pessoa que abre a sua mente para Deus, que abre o seu coração para Deus, que entra na presença de Deus, que reconhece a sua necessidade de Deus, ela vai conseguir compreender, porque precisa de uma operação sobrenatural. Essa fé para a salvação, ela não é uma fé natural, ela não é uma fé que vem aqui dessa terra, né, da razão humana. Embora ela seja racional, mas ela vem do sobrenatural de Deus. É Deus que coloca no nosso coração essa fé, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo pelas minhas próprias obras, porque eu fui capaz de crer. Não é assim. Essa fé, ela vem de Deus, mas vem de uma busca que o homem precisa fazer para com Deus. Ela não vem aí do seu intelecto, da sua capacidade, né? Não, eu vou fazer uma faculdade para ter fé, eu vou fazer uma pós-graduação para ter fé, não vai adiantar nada, né? Você vai ter um título lá, vai aprender um monte de coisa na sua faculdade, na sua pós-graduação, mas ainda assim não é dessa forma que você vai chegar a Deus. Não precisa fazer nada, pode até nem conhecer as letras, nem ser uma pessoa alfabetizada, mas se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, você vai conhecer a Deus, vai conhecer a verdade, vai ter a fé para a tua salvação. E se você está fraca, você vai ser renovado nesse momento. Se você falar: Deus, eu quero sentir aquele primeiro amor, eu quero sentir aquela presença do Senhor na minha vida que eu não tenho sentido nesses dias. Então é hora de você falar com Deus, é hora de você abrir o seu coração com Ele, e você vai sentir esse renovo que somente Deus, somente Ele tem para nos dar. Continuando aqui, depois que o Pilatos falou ali com Jesus, né, que não tinha crime algum, no 39 ele diz assim: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, o Barrabás, né, era uma pessoa criminosa, né? Era salteador. O Barrabás tinha até matado pessoas, né? Então, um criminoso, perigoso ali, né? E o povo naquele momento escolheu Barrabás. E não só naquele momento, né? Ao longo da história, o povo tem
essa tendência de escolher o Barrabás, de escolher aquilo que vai contra a vontade de Deus, de deixar as costas para Deus, de machucar a Deus. O que é pior do que isso? Escolher colocar Deus na cruz, escolher matar Deus numa cruz, como se pudesse matar Deus, né? Ele se deixou ali matar, para que ele mesmo, ele disse, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Olha só, né? Então ele deixou para que o homem sentisse na pele a sua capacidade maligna. Não duvide da capacidade de fazer o mal da humanidade. Não duvide disso. Mas também não duvide da capacidade de regenerar que o Senhor Jesus tem. Ah, se não fosse Ele, né, meus irmãos? Ah, se não fosse Ele em nossas vidas, o que seria de nós? Estaríamos condenados e sem qualquer esperança de salvação. Não haveria nenhuma esperança. Se Ele chegasse para nós e falasse, você hoje está no inferno, a gente não poderia nem protestar, porque era isso que merecia os nossos pecados. Mas Ele não, estendeu a mão. E ela está estendida, hein? Ela continua estendida para você que está aí em dúvida, você que está balançado, você que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo outra pregação, que está aí frequentando uma igreja e está se balançando com a palavra de Deus. A mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa te ajudar. E nem os seus ouvidos estão surdos para que Ele não possa te ouvir. É necessário que cubra essas transgressões que fazem a separação entre você e Deus com o sangue do Senhor Jesus. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele não só cobre, mas ele remove, ele regenera, ele justifica, ele salva. É esse sangue precioso que faz a obra maravilhosa em nossas vidas. E ele é acessado pela fé. Né? Qual é o site? Né? O jovem aí quer saber qual é o site, né? É a fé, meu irmão. É a fé. Você vai ali na sua mente se conectar com Deus. Você vai com a sua boca confessar o Senhor Jesus. E se você crer no seu coração e você confessar com a sua boca, você será salvo. É por aí o caminho. É este o caminho. E o mais importante de qualquer outra coisa nessa terra. Então, por isso que logo no início dessa passagem, o Senhor Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. E nós que somos filhos de Deus, e nós que somos servos do Senhor Jesus, o nosso reino também não é deste mundo, não pertence a esta terra, não pertence. Nós precisamos realmente servir a Deus de todo o nosso coração. Então o convite dessa noite, né, deste dia, é que você entregue aí o seu coração a Deus. Mesmo você que já está salvo, mesmo você que já se converteu, todos os dias, todos os momentos, nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. Nós precisamos estar renovando a nossa fé. Nós pedimos a Ele, meu Deus, nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação. Todos os dias é necessário a gente lembrar disso, naquelas orações que nós fazemos mais fixas, né? Aquelas orações oficiais, vamos falar assim, né? A gente tem aquele horário de oração, aquele momento de canal com Deus, que é a oração mais oficial, mas também naqueles flashes de orações que acontecem a qualquer momento do nosso dia. Esse é o momento de pedir a Deus fortalecimento espiritual. É impossível viver em paz nessa terra se não viver conectado com Deus. É impossível ter paz no coração no meio de tantas tribulações se não se conectar com Deus. Então, se conecte com Deus agora, né? Fale com o Senhor Jesus, abra o seu coração e creia que Ele tem um poder para transformar a sua vida, para te dar aí o alívio, mesmo no meio da luta mais terrível que você esteja enfrentando. Ele tem o poder para trazer paz e para trazer alívio ao seu coração. Desejo no meu coração é que essa palavra tenha trazido paz, tenha trazido renovo para a sua vida, tenha trazido uma transformação para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E que Deus se abençoe. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça ali as considerações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele a falar aqui nesse dia, né, nessa noite, no nome do Senhor Jesus.
Irmão Luiz, a paz do Senhor, Deus abençoe, uma boa noite, o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom, pastor, agora no final o senhor estragou tudo, porque era o que eu ia falar, o senhor já falou, não é? Está falando de novo. Então, eu vou tentar aqui falar exatamente, nós temos que enxergar aqui justamente isso. Bom, então vamos lá, o que eu posso falar? Nós temos que ter em mente, como o senhor bem disse, que nós somos como peregrinos em terras estranhas. Quando o Espírito Santo nos alcançou e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por que ele nos convenceu? Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus também, nos faz mostrar, nos mostra que realmente nós somos. Quando somos confrontados com a palavra, com a verdade, que é Jesus, nós realmente vemos que nós somos, por nós mesmos, irrecuperáveis. E que não conseguiríamos, por nós mesmos, ter paz com Deus. Por isso que tem um trecho, uma frase que fala assim: o Evangelho é alcançado, eu não me lembro direito, é alcançado com muita luta, né? Com muito esforço. E é verdade, porque na verdade, a nossa reconciliação com Deus foi alcançada por um esforço superior de Jesus Cristo. Ele aceitou morrer por nós. Então, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, embora vivamos nessa terra, nós saberemos que nós vamos viver dificuldades, mas nós temos um norte. Todas essas alegrias do mundo, todas essas fantasias cessam. E também existe um trabalho, né, o trabalho do Espírito Santo, a confrontação com a palavra, ela vai nos transformando. E esse poder vem da verdade, que é a verdade que vem de Deus. Então temos que sempre ter em mente isso, que nós vivemos com os pés no chão, mas com a cabeça nos céus, segundo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E que nós encontraremos muitas dificuldades, assim como Jesus sofreu e padeceu dificuldades, da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa que eu tento trazer para os meus dias e que é muito difícil, que ele, em Cristo, ele aprendeu a se contentar em qualquer situação. O fato de nós não sermos mais, não pertencermos a este mundo, a este reino, não significa que nós venhamos a viver como filho de rei e que tenhamos todas as bênçãos, não, que ele é cristão, é evangélico, não, é o contrário, vai ser lenha. Então precisamos ter essa consciência e aprendermos, como falou o apóstolo Paulo, que eu aprendi a estar contente em todas as situações. Por quê? Porque ele entendia justamente isso. Ele cresceu tanto, embora sendo um judeu, ele cresceu tanto que ele sabia comparar as coisas desse mundo com a eternidade com Cristo, sabendo que tudo que ele estava passando também fazia parte da vontade de Deus. Bom, pastor, então era isso que eu tinha a falar. A pregação foi curta, né? E o senhor finalizou com o que eu tinha que finalizar.
eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que nós possamos aí guardar, né, essas palavras no nosso coração. E agora eu quero convidar a igreja, né, todos que estão aí participando, que estão cultuando a Deus, né, que estão aí manifestando esse culto a Deus hoje, a orar, né? Esse é o momento em que você vai colocar diante de Deus a sua vida e aquilo que você precisa, né? E sempre nós começamos a colocar diante de Deus aquilo que é a nossa necessidade espiritual, aquilo que nós precisamos para fortalecimento. Claro que você deve colocar também as suas necessidades que você tem nessa vida, né? Está passando por alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, ou uma pessoa querida, amada. Claro que nós devemos orar, até porque a palavra de Deus diz que todas as coisas devem ser colocadas diante dele em súplicas e orações, né? E que nós devemos orar uns pelos outros. Então, claro, você deve orar também. Mas lembre-se, primeiro vamos buscar as coisas lá do alto, e depois você vai colocando também tudo. Não deixe de colocar nada, das coisas mínimas, das coisas máximas, tudo fica melhor quando Deus está na frente, quando Deus está no controle. Eu quero convidar então o irmão Luiz, ele vai fazer aquela oração de intercessão geral que ele sempre faz, e nesse momento você vai estar apresentando a Deus aí as suas necessidades, a sua vida, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser fortalecido, né? E aquilo que você precisa ver acontecer ali, né? Aquilo que está lhe causando tristeza, aquilo que está lhe causando dor, coloque nesse momento diante de Deus e confie no Senhor. Saiba que Ele tem um poder para transformar toda e qualquer situação, e que Ele diz que Ele está com os ouvidos bem abertos para ouvir as nossas orações e com as mãos bem estendidas para poder nos ajudar. Então vamos falar com Deus. Irmão Luiz está com a palavra e está com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar nessa ligação, né? O pastor Aguilar fala diante do trono da graça. Eu costumo dizer de outra forma, mais lúdica, né? Vamos imaginar que estamos aos pés de Jesus, mas no fundo é a mesma coisa. Então vamos aproveitar esse momento, como falou o pastor, colocar todas as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas mágoas, aquela coisa que nós muitas vezes permitimos trazer aos nossos corações. E como falou o pastor Aguilar, acaba nos trazendo um profundo estresse. Vamos colocar diante de Deus também os nossos pecados, vamos pedir perdão, vamos pedir a Deus que Ele continue estendendo a sua mão para nós continuarmos o caminho, né? Esse caminho de nós irmos nos aperfeiçoando em Cristo, não é isso? Então vamos orar nesse sentido, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos por essa palavra ministrada, essa palavra abençoada. Senhor, colocamos diante de Ti agora, nas Tuas mãos, como está lá em Filipenses, não só as nossas necessidades, mas também as nossas angústias, os nossos sonhos, as nossas dificuldades. Te pedimos perdão para que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça para que possamos resistir, porque está na Tua palavra para resistir e que o diabo fugirá de vós. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor, meu Deus, a nos dar, a derramar sobre nós, conforme a Tua misericórdia, tudo que nós precisamos. Seja o Senhor a nos orientar em nossas vidas, seja o Senhor aí encaminhando a solução dos nossos problemas,
Sede a comunhão contigo verdadeiramente a trazer paz aos nossos corações. Seja o Senhor a nos fazer viver em constante arrependimento, sempre ligados a Ti, sempre querendo em nossas atitudes e em nosso gesto glorificar o nome do Pai. Senhor, nós não sabemos, eu e o pastor Aguilar, nenhum de nós sabe qual é o problema do outro, mas podem ser tantos problemas de saúde, problemas no casamento, um filho nas drogas, problemas em família, pessoas querendo melhorar de vida, fazer um concurso público. Senhor, em nome de Jesus, responda às nossas orações, supre as nossas necessidades, acalma nossos corações, nos ajude a nos mantermos firmes, seguindo os passos de Cristo em nossa vida. No mais, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe Israel, o povo judeu que foi atacado. Eu quero lhe pedir que o Senhor guarde o teu povo como o Senhor sempre guardou. Nós sabemos que Israel não será exterminado, mas nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor oriente os dirigentes de Israel para tomarem as ações corretas. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma, eu peço para o nosso Brasil que os nossos dirigentes não traiam o povo, os nossos dirigentes não entreguem as nossas riquezas para outras nações, nos condenando a uma vida de pobreza e miséria. Eu te peço que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, da insegurança jurídica, da insegurança política. Que não venhamos nunca perder a nossa liberdade de expressão e de manifestação religiosa. E abençoe a nossa semana que está por entrar. Fortalece-nos, sustenta-nos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora, agradecer a Deus, lembrando aos irmãos que no próximo domingo o culto também será às 18 horas, vocês estão convidados a estar conosco, participando, cultuando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Leve o seu pensamento ao trono da graça, feche seus olhos, fale com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui orando, buscando o Senhor, louvando o Teu santo e poderoso nome, Te adorando, agradecendo ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu quero nesse momento colocar diante do Senhor cada uma destas vidas que estão orando conosco agora, suas casas, suas famílias, suas necessidades, tudo e todos que estiverem ligados a eles, para que o Senhor conceda a todos uma semana muito abençoada, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Seja o Senhor abençoando os seus caminhos, seja o Senhor abençoando sua fonte de renda, a sua saúde, a família, o casamento. Seja o Senhor tomando a frente naquela resposta, naquele diagnóstico, naquela causa tão esperada. Seja o Senhor trazendo uma resposta para cada um. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nada há de impossível para o Senhor. Seja o Senhor renovar a fé neste coração. Seja o Senhor fortalecendo espiritualmente. Seja o Senhor livrando essa pessoa do mal e não deixando que ela venha cair em tentações. Guarda, meu Deus, protege, supre, prospera, que a Tua obra seja completa na vida de cada um, de suas vidas, casas, famílias e de
tudo que estiver relacionado a eles, e que também possam ter um final de domingo muito abençoado, Pai, juntamente com os seus, em nome do Senhor Jesus, e que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Glórias ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Desejo a todos aí um excelente restante de domingo, uma semana de paz, uma semana muito abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus, fique bem e uma boa noite.